Vocês são muito bem-vindos para participar conosco desse culto de exaltação a Deus. Convide pessoas para estarem conosco, envie esse link para outras pessoas do seu contato. Acomode-se onde você está. Vamos adorar a Deus. Hoje é dia de culto de oração, culto de reflexão bíblica. Então vamos falar com Deus. As mãos se levantam para dizer que tu és. Vamos buscar a orientação do Senhor para a nossa vida diária. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Convide pessoas que estão aí na sua casa, próximo a você, onde você estiver. As bocas se abrem. Envie esse link para pessoas distantes que estão com seu contato. Para dizer que tu és o Vamos aproveitar essa oportunidade para divulgar a palavra de Deus. Para dizer que tu és o Senhor. Hoje é o dia do nosso culto de oração, adoração, estudo bíblico. Você está sendo convidado, convidada a participar conosco. Bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. Se você quiser, já pode enviar seu pedido de oração, já pode também enviar o seu cumprimento. Vocês são muito bem-vindos. Padre, misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, tua igreja te adora. Envie seu pedido de oração, envie seu agradecimento. Se você enviar agora no início, é possível que ainda consigamos incluí-lo agora no início. Se não, enviar depois, vamos incluir tanto o seu pedido quanto os seus agradecimentos lá no final do culto. Já temos alguns pedidos conosco aqui, estamos aguardando o seu, bem como aguardando também o seu cumprimento. Sejam todos muito bem-vindos. Já percebo que há algumas pessoas participando conosco, isso é muito bom. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Boa noite, Marco e Lilis, cunhado, cunhada, sobrinha. Deus abençoe vocês, obrigado pela participação. Márcia Moraes, Márcia de Moraes, irmã Márcia, boa noite, Deus abençoe. Abraço da família, da irmã Amanda. Para dizer que tu és o Senhor. Nós somos a Igreja Batista Jockey Club. Estamos reunidos. Estamos aqui nesse momento para cultuar a Deus, para adorar o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Bom saber que já há irmãos cultuando a Deus conosco. Muito bom. Todos são muito bem-vindos. Se você puder compartilhar esse link com alguém do seu contato, faça isso, para que essas pessoas também do seu contato adorem a Deus conosco. Teu reino é sempre eterno, Madre misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a igreja do Senhor o adora, porque só Ele é digno da nossa adoração. É por isso que estamos aqui. Já temos alguns pedidos aqui conosco, já temos também alguns agradecimentos. Se você ainda não enviou o seu e quiser fazer isso, pode fazer agora. Boa noite, irmã Juraciara, Deus abençoe a irmã.
Deus abençoe o irmão Miranda. Deus abençoe o Igor, o Eric. Bom, já temos aqui alguns pedidos. Vamos, então, colocar diante do Senhor. Eliezer Vitorino, boa noite, meu irmão. Boa noite, abraço à sua família, na Denise, no Lucas. Vamos, então, falar com Deus agora. Temos aqui alguns pedidos, temos alguns agradecimentos. Eu vou fazer menção deles para que os irmãos ajudem a interceder e também a agradecer. Irmã Elma Nunes, boa noite. Muito bom ter a irmã conosco. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe a sua família. Vamos lá, irmãos queridos. O irmão Eliezer agradece a Deus porque até aqui o Senhor o tem ajudado. Não só a ele, mas também a sua família. Então ele pede que nós agradeçamos a Deus. Ele também agradece a Deus porque a sua irmã já está se recuperando da cirurgia. Ele também pede que nós oremos pelo irmão Adeci. Ele pede que nós oremos pelo irmão Adeci. As bocas se abrem, as mãos se levantam. A Juraciara agradece as bênçãos. E ela também pede pela sua família, pede por Beirute, não é? Pede por todos os países, pede também pelo nosso Brasil, pelas famílias enlutadas, pelos enfermos. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Nós vamos orar pelo Arruda. O Arruda, Pedro Paulo, né, perdeu a sua mamãe nesse dia. É um amigo nosso lá da igreja, não é? Não é membro da igreja, mas é um amigo nosso. Então vamos, amigo lá da igreja, do Joque. Então vamos orar pelo Arruda, pela família. Eles perderam a mamãe, o Arruda perdeu a mãe. Orar pela irmã Rosângela e pelo irmão Adeci. A irmã Salvadora pede que oremos por uma criança de 1 ano e meio, Pietro, que está em estado grave. Vamos orar então pelo Pietro. Igreja te adora. O Eliezer pede que ore pela cirurgia da irmã, né? Queimadura. Pela queimadura também que ele teve, que o Eliezer teve. Vamos orar então, irmãos. Deus, obrigado por essa oportunidade tão preciosa. Quando estamos aqui na tua presença, nós queremos, Pai, dizer que estamos aqui reunidos, dizendo que Tu és o Senhor da nossa vida. Nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o pedido do irmão Eliezer. Ele pede, Senhor Deus, pela cirurgia da sua irmã. E ele também, Senhor Deus, pede que o Senhor cuide dele nessa queimadura que ele teve, que o Senhor abençoe a vida do irmão Eliezer, Pai. A irmã Salvadora pede também, ó Pai, que intercedamos por uma criança de 1 ano e meio, Pai, o Pietro, que está em estado grave. Cuida, Pai, do Pietro, em nome de Jesus, Pai. Usa os médicos para socorrer essa criança. É tua mão de poder esteja sobre ele e salve essa equipe médica que há de cuidar do Pietro, Pai. A Juraciara agradece, Pai, as bênçãos. Ela pede pela sua família, ela pede por Beirute, ela pede, Senhor Deus, por todos os países, Senhor Deus. Abençoa, Pai, os pedidos da tua serva, em nome de Jesus. E abençoa também, Pai, o nosso país, Senhor Deus, nesse momento de luta que tem atravessado. Pedro Paulo, Senhor Deus, ele pede que nós oremos pela sua família, Pai, por conta da perda da sua mãezinha. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida do Pedro Paulo Arruda, e que o coração dele e dos seus familiares sejam confortados
pelo teu Espírito Santo, Pai. Abençoa a vida da irmã Rosângela, abençoa a vida do irmão Adeci, Pai. Cuide desse casal tão querido, que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando a tua graça sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. A Cláudia, amiga da Liliane, perdeu a sua mãe. Meu Pai, que ela esteja sendo consolada pelo teu Espírito. Pai, abençoa a Cláudia, essa amiga de trabalho da irmã Liliane, Pai, em nome de Jesus. O André, Pai, está agradecido ao Senhor porque nasceu a sua netinha, Pai. Muito obrigado pelo nascimento da neta do irmão André. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a todos, a essa criança, abençoando seus pais, abençoando também, Pai, seu avô, que é o irmão André, e a toda a família. E que essa criança venha trazer muita alegria para a família, para a sociedade, e que no tempo próprio essa criança possa também abrir o coração para Jesus e caminhar com o Senhor. Pai, obrigado por tudo. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, André. Nasceu a netinha, né? Que bom. Deus abençoe. Que Deus cuide da netinha. Que Deus cuide. Boa noite, irmã Norma Maiara. Deus abençoe. Abraço na família. Boa noite, irmã Juraciara, irmão Alberto Miranda. Igor, que Deus abençoe essa família querida também. Muito obrigado pela participação de vocês no culto dessa noite. Queridos, vamos lá. Abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero agradecer aos irmãos da igreja, né, aqueles que oraram, aqueles que se fizeram presentes, aqueles também que não puderam se fazer presentes por questão do grupo de risco, mas ficaram em casa orando. Então, eu quero agradecer a todos, porque no domingo passado, no dia 2 de agosto, nós retornamos aos nossos cultos presenciais pela manhã, e foi uma bênção, graças a Deus, pessoas que foram lá para adorar ao Senhor, com o coração ordeiro, com o coração agradecido, e a gente entende também a situação de quem não pôde ir por conta de estar se preservando por ser do grupo de risco ou por conta de residir com alguém do grupo de risco em sua casa. Mas eu tenho certeza que todos vocês oraram pelo nosso retorno, e o nosso retorno foi, assim, muito agradável, com muita ordem, com muita adoração, todos reverentemente na presença de Deus e também equipados como os nossos protocolos recomendam que fosse, né? Que seja. Então, graças a Deus pelo nosso retorno presencial, nós continuamos orando por toda a igreja, estamos com saudade de todos, mas queremos que todos se mantenham em segurança. Quem puder ir, né? No próximo domingo teremos mais uma vez o culto presencial às 10 da manhã, os cultos noturnos continuarão sendo online. E, então, quem puder ir, esteja conosco. Quem é do grupo de risco, fique em casa. Se você não é do grupo de risco, mas tem um contato muito próximo com alguém do grupo de risco e preferir ficar em casa para preservar o seu ente querido, essa pessoa querida que mora com você, que reside com você, a gente também entende, e Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Então, vamos lá, querido. Você já abriu a sua Bíblia, não é? Certamente, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11. O testemunho de quem conhece o seu Deus. O testemunho, esse é o tema a respeito do qual nós vamos pensar nessa noite. O testemunho de quem conhece o seu Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação,
que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O 5 diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 6. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, aos quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Eu gostaria que você, mais uma vez, orasse comigo, pedindo para Deus falar ao coração de quem está ao alcance da nossa voz. Irmã Lene, boa noite, Deus abençoe, irmã Lene, irmão Vilmar, Deus abençoe, irmã Lene, Deus abençoe. André, obrigado, André está agradecendo porque nós oramos pela netinha dele que chegou hoje, não é? E o André está todo feliz, com razão, porque a sua netinha chegou, acabou de chegar e chegou bem, abençoada por Deus. Deus abençoe, André, mais uma vez, a vida da sua netinha, a sua vida, a vida de toda a família, dos pais também, dessa criança, da Sofia. Então, queridos, como estávamos dizendo, a gente vai pensar a respeito do tema o testemunho de quem conhece o seu Deus. O testemunho de quem conhece o seu Deus. Esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, não é? Essa segunda epístola aos Coríntios, e ele então escreveu essa carta para falar de algumas das suas aflições, para defender a sua autoridade apostólica e para ensinar sobre o consolo de Deus nas aflições. Então, Paulo está testemunhando acerca do que Deus fez quando ele passou por situações adversas. E ele, então, está ensinando aquela igreja a como se relacionar com Deus, não só nos momentos de bonança, nos momentos onde as coisas estão bem, mas também nos momentos adversos, porque precisamos saber nos relacionar com Deus em todos os momentos, tanto nos dissabores, quanto também nos bons momentos. Então, Paulo ensina que, diante do consolo de Deus, o sofrimento é amenizado e nos faz crescer. Ele ensina que a fraqueza transforma-se em força quando Deus está conosco, e que a adversidade é apenas um degrau no caminho, né, na caminhada em direção ao triunfo. Isso porque a vitória está na caminhada e não necessariamente no final. A caminhada cristã, irmãos, à medida em que nós caminhamos, durante a própria caminhada, vamos crescendo e nos aprimorando como pessoas, nos aprimorando como cristãos e como servos de Deus. Eu me lembro de uma vez que entrevistaram o escritor paraibano Ariano Suassuna e perguntaram para ele assim: por que você acredita em Deus? Por que você acredita em Deus? Eu me lembro de uma frase que ele disse que foi o seguinte: se eu não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. E aí, na conclusão do seu pensamento, ele disse: eu preciso crer que existe um ser justo que está cuidando de nós. Então, Ariano Suassuna
aquele escritor brasileiro, né, que faleceu há pouco tempo, ele então disse da sua fé em Deus e que ele acreditava, sim, em Deus e que se ele não acreditasse em Deus, ele seria um desesperado. Ele deu seu testemunho nesse sentido sobre Deus. E Paulo, nesse texto, ele vai dar alguns testemunhos sobre Deus. O testemunho de quem conhece o seu Deus. Esse testemunho nesse texto é dado pelo apóstolo Paulo. Vamos lá. Primeiro testemunho que Paulo dá a respeito do Senhor, Paulo exalta Deus pelo que ele é. Paulo exalta Deus pelo que ele é. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, vejam o que diz, vejam a declaração que Paulo faz acerca desse Deus sobre quem ele dá testemunho. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo faz duas declarações sobre Deus. Ele fala Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, Pai das misericórdias, né? Na verdade, o que Paulo quis dizer quando ele se refere a Deus chamando-o de Pai das misericórdias, não é? Então, Pai das misericórdias é muito mais do que ser apenas um Pai misericordioso. Significa que Deus é fonte inesgotável de toda misericórdia. Então, vou repetir. Paulo usa uma expressão, Pai das misericórdias, que, vendo lá no original, significa muito mais, o significado é muito mais profundo do que Pai misericordioso. Paulo está dizendo que Deus é a fonte inesgotável de toda misericórdia. Fonte inesgotável de misericórdia. E qual é a diferença entre fonte e canal? Não é? Qual é a diferença entre fonte e canal? A gente sabe. Fonte é o local de onde jorra alguma coisa. Quando Paulo fala, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Paulo está falando que o Senhor é como uma fonte de onde jorra a misericórdia. Ele é Pai, ele é a fonte lá das misericórdias e ele é Pai de toda consolação. Você, claro, tem água encanada aí na sua casa e você abre a torneira e você sabe que para a água chegar à sua torneira, ela desce da caixa d'água, passa por uma tubulação, pelo encanamento, e ela vem aí para a torneira. Nem a caixa d'água, nem a tubulação, o encanamento, nem a torneira são fontes. São simplesmente canais. A fonte dessa água que chega à sua casa é lá no nascedouro dela. É lá na sua origem. Quando Paulo fala, Deus é o Pai das misericórdias, ele está dizendo que Deus é esse ser que é a fonte de toda a misericórdia. E a diferença entre ser canal e ser fonte é exatamente esta. Fonte é a origem. Canal, a misericórdia simplesmente passa pelos canais e chega até o destino que tem que chegar. Nós somos canais das misericórdias. A misericórdia de Deus passa através de nós e às vezes alcança até outra pessoa simplesmente porque somos canais, mas a fonte é Deus. Então, Paulo começa a dizer, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É outro termo que ele usa também para testemunhar sobre Deus, né? Deus de toda consolação. Ele está afirmando que não há consolação completa, verdadeira, eterna e profunda, a não ser aquela que vem de Deus. Quando Deus consola o nosso coração, então, fica em paz, porque somente em Deus a nossa alma encontra abrigo e refúgio. Somente em Deus a nossa alma encontra abrigo e refúgio. Então, o primeiro testemunho de Paulo ele começa a exaltar a Deus pelo que Deus é. Lembram-se? Pai de todas as misericórdias e Deus de toda consolação. E aí ele começa também a exaltar a Deus, segundo a verdade que eu aprendo aqui,
Paulo exalta Deus pelo que Deus faz. A respeito do que Deus é, não é? Paulo disse que Deus é Pai da misericórdia e Deus é Pai, não é? Da misericórdia, e Deus também é o Deus de toda consolação, não é isso? Deus de toda consolação. Se você tivesse que definir Deus, o que Deus é para você? Paulo disse, ele é Pai das misericórdias e Deus de consolação. E cada um de nós tem uma maneira de se relacionar com Deus, e à medida em que a gente se aproxima dele, se alimenta da sua palavra, nós então formamos também o nosso testemunho acerca de Deus. Passamos a ter esse testemunho acerca de Deus. E aí, segunda verdade que eu aprendo, como eu já disse, Paulo exalta a Deus pelo que Deus faz. Primeiro, pelo que ele é, Pai de toda misericórdia. Segundo é pelo que Deus faz. Versículo 4, Paulo diz assim, é ele quem nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Percebam, mais uma vez, Paulo coloca o Senhor como fonte e nós como canais. Ele diz assim, ó, é ele que nos consola, ou seja, a nossa consolação vem dessa fonte que é o Senhor, em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos, sejamos canais, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quando Deus nos consola a respeito em alguma tribulação, é exatamente para que nós recebamos da fonte que é Ele e sejamos canais para que essas consolações cheguem até outras pessoas. O cristão não vive só para si. Por isso que Paulo exaltou primeiro a Deus pelo que Ele é, e agora ele exalta Deus pelo que Ele faz. É Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus nos consola para termos condições, primeiro, para aliviar o nosso coração e para nos dar paz. Segundo, para que tenhamos condições de consolar os outros. Claro, as tribulações não são fáceis, mas é através delas que Deus molda o nosso caráter e que Deus nos prepara para sermos bênção na vida de outras pessoas. Aqueles que já passaram por certas lutas são instrumentos mais eficazes para também serem usados quando outras pessoas estiverem passando por aquele mesmo tipo de situação. Antes de Deus trabalhar por meio de nós, Ele trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, Ele nos molda. Eu vou repetir para você. Antes de Deus trabalhar por meio de nós, Ele trabalha em nós. Antes dele nos usar, Ele precisa nos moldar para que sejamos usados. Então, Ele diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sabe por que nós temos condições de consolar os outros? Porque Deus nos consola. Porque a nossa força vem dele, desse Pai das misericórdias, não é? Dessa fonte de misericórdias. Nós somos tão somente canais da graça dele e canais dessa consolação que chega até nós por parte dele, e então a gente reparte, partilha com outros. E aí Paulo nos dá alguns ensinos sobre o sofrimento. Ele diz que Deus consola o crente no sofrimento, pois assim como versículo 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quando sofremos por amor a Cristo, Ele sofre por nós e em nós.
quando alguém faz com que nós soframos, Cristo sofre conosco e ele sofre por nós. Quando Saulo perseguiu a igreja de Cristo, lembram-se? Aí naquele momento ele era perseguidor e não perseguido. Lembram-se quando Saulo perseguiu a igreja de Cristo? Ele perseguiu o próprio Cristo. Lembram-se quando aquela voz apareceu para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo os cristãos para vitimar os cristãos. E o próprio Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, todas as vezes que alguém persegue a igreja de Jesus, está perseguindo o próprio Cristo. Por isso é que ele sofre conosco. E aí aquele Saulo, né, aquele Paulo que foi perseguidor, agora passou a ser perseguido. Aquele que fizera outros sofrerem, agora passou a sofrer por Jesus. Você lembra como Paulo sofreu por Jesus? Vou só citar alguns episódios aqui. Ó. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi espancado e preso em Filipos, foi expulso de Tessalônica, foi escorraçado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Lembram-se? Aquele homem, que era um perseguidor dos cristãos, agora ele começou, então, a sofrer por Cristo. Warren Wiersbe diz que, é um teólogo, né, americano, diz que quanto maior é o sofrimento, mais aumenta a graça de Deus. Quanto maior for o sofrimento, mais o consolo de Deus aumenta em nós e se coloca em nosso favor. Quem não está pronto para sofrer por Jesus, se for preciso, também não está pronto para desfrutar as bênçãos que ele dá. Só consegue enxergar as bênçãos com os olhos espirituais, não é? Desfrutar dessas bênçãos com os olhos espirituais, quem está pronto para sofrer com Jesus, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala claramente: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Além do que possam suportar. Deus sempre nos dá força para superarmos as lutas. Paulo continua ensinando sobre o sofrimento. Ele diz que o nosso sofrimento produz consolo e aprimoramento. Veja o que ele diz no versículo 6. Ele diz que o nosso sofrimento produz consolo e aprimoramento também para os outros. Diz assim: se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, quando Paulo estava sendo atribulado, quando Paulo era atribulado, experimentava a consolação de Deus e compartilhava como Deus o consolava, da mesma forma, ele também, com o seu testemunho, ajudava a consolar os outros. E é assim que acontece. Nós temos fé em Deus porque alguém partilhou desse evangelho e nós experimentamos, tivemos essa experiência com Deus e percebemos o quanto Deus faz diferença para nós nas nossas lutas. E então somos também consolados quando percebemos que alguns irmãos passam por dificuldades e Deus os ajuda a vencer. Somos edificados com esse tipo de experiência, não só nossas, mas também dos nossos irmãos, não é? E outro testemunho que Paulo dá acerca de Jesus, acerca do Senhor, está lá no versículo 11, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, diz assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido
em resposta às orações de muitos. Sabe qual é o terceiro testemunho que Paulo dá sobre o Senhor? Paulo exalta a Deus porque ele nos ajuda respondendo às orações. Paulo exalta a Deus porque ele nos ajuda respondendo às nossas orações. Veja, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, Paulo falando, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paulo estava agradecido porque aquela igreja orava por ele. E então, enquanto a igreja orava, Deus agia. E as pessoas percebiam a atuação de Deus na vida daquele homem em resposta às orações, como resposta das orações daquela igreja. Então, o livramento do apóstolo Paulo é resultado de uma ação natural e de uma ação sobrenatural. Vou explicar melhor. O livramento do apóstolo Paulo é resultado de uma ação natural e de uma ação sobrenatural. A ação natural é a oração. A ação sobrenatural é a atuação de Deus em resposta às orações. Então, a igreja fazia aquilo que era natural de um crente fazer, ela orava, e Deus fazia o sobrenatural. A igreja orava, Deus respondia. A igreja clamava, Deus enviava a resposta. E as portas eram abertas para aquele servo de Deus, e ele então ia cumprindo a sua missão. É por isso que esse texto fala, né? Esse texto que nós lemos, enquanto vocês nos ajudam, versículo 11, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos, às orações dos cristãos que estavam naquela igreja, que eram tementes a Deus, intercediam por aquele homem também temente ao Senhor. A oração move a mão de Deus. David Thomas afirma que a oração move a mão que move o mundo. Quem é a mão que move o mundo? É a mão do Senhor. A oração move a mão que move o mundo. Essa é a declaração de um teólogo chamado David Thomas. Nenhuma força é tão poderosa na terra como as orações da igreja. Os céus se movem pela força do Deus que atende orações. O céu se move pela força do Deus que atende orações, não é? Então, queridos, precisamos crer nisso. Precisamos crer que a oração move a mão de Deus. As orações da igreja ajudam os crentes e glorificam a Deus. As orações da igreja ajudam os crentes e glorificam a Deus. Pela oração, encorajamos uns aos outros a prosseguir em meio às provas. Quando alguém está em provas, a igreja deve orar, não é? Intercedendo por ele. Quando alguém está feliz, a igreja deve orar, dando graças. A oração conecta o altar com o trono de Deus. Ela faz o link da fraqueza humana com a onipotência divina. A oração é aquela coisa natural que move o sobrenatural, que sensibiliza o coração de Deus para que ele haja em nosso favor. As orações dos coríntios deveriam levar outros crentes a dar graças a Deus. Quando a igreja ora, o nome de Deus é exaltado. Quando os joelhos se dobram na terra, o nome de Deus é elevado nos céus. Nada exalta mais o nome do Senhor do que um crente prostrado em oração. Nada exalta mais o nome do Senhor do que um crente prostrado em oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu testemunho de uma pessoa que conhece ou que diz conhecer o seu Deus? Paulo testemunhou, não é? Ele exaltou a Deus pelo que ele é, depois exaltou a Deus pelo que Deus faz,
depois exaltou a Deus porque Deus responde às orações. E você, de que maneira você tem exaltado a Deus, tem testemunhado de Deus? De que maneira você tem se relacionado com Deus? O meu convite nessa noite, querido, é para que você estreite seu relacionamento com Deus de tal forma que você também fale como Paulo, né? Paulo exaltou a Deus pelo que ele é. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Exaltou a Deus pelo que ele é, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo exaltou a Deus pelo que Deus faz. É Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos dele, possamos consolar os que estão passando pelas mesmas tribulações. E Paulo, então, exalta a Deus, porque ele nos ajuda respondendo às orações. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, versículo 11, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Graças a Deus, não é? Graças a Deus, que Deus é aquele que tem respondido às nossas orações, que Deus é aquele Pai das misericórdias e que Deus faz, Deus nos consola quando nós precisamos. Então, a minha pergunta é, como é que está a sua vida de oração? Qual é o tipo de testemunho que você pode dar diante de Deus, acerca de Deus, diante das pessoas? A minha oração é que você também exalte a Deus pelo que Ele é, que você exalte a Deus pelo que Ele faz e que você exalte a Deus porque Deus responde às orações. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a nossa vida também. Que a nossa relação seja de tal forma estreita com Ele, através da leitura da sua palavra, através da oração, que o nosso testemunho seja também um testemunho que impacte pessoas que convivem conosco. É assim que Deus quer que nós façamos, que sejamos esses canais. Ele é a fonte, nós somos canais. Ele é o nascedouro, nós somos somente a passagem. É assim que Ele quer que eu e você sejamos nas mãos dele. Amém? Eu gostaria que você me ajudasse, não é? A orar por novos pedidos que chegaram aqui às minhas mãos. A irmã Lene está pedindo pela saúde de Antônia, que é a sua amiga. A Emília pede pela família e pede também pela sua saúde. A Juraciara pede oração pela sua irmã Jussara. Então vamos orar pela Jussara, irmã da Juraciara. A Liliane agradece a Deus as bênçãos recebidas e pede para orarmos pelo Júlio Júnior. Júlio Júnior está bem, mas como os irmãos já sabem, necessita das orações por conta de estar no local, né, trabalhando no hospital, onde o nível de contaminação é alto, se não tomar os devidos cuidados. Boa noite, irmão Rogério. Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Muito bom ter o irmão conosco. A família pastoral agradece a todos pelas orações dos irmãos da Igreja Batista do Joque, pela oração, pela compreensão, não é, desses irmãos queridos. O irmão Almir, a irmã Terezinha, estão pedindo para orarmos pela igreja deles, a primeira igreja batista em Vila da Penha. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por estarmos na tua presença mais uma vez, buscando o Senhor em oração. Nós queremos, Pai, colocar dentro do Senhor a vida da Lene, a irmã Lene. A irmã Lene pede pela saúde da Antônia, Pai, sua amiga. Cuida, Pai, da Antônia, em nome de Jesus.
A irmã Emília, Pai, suplica pela sua família e também pela sua saúde. Cuida, Pai, da família da irmã Emília. Cuida da saúde da tua serva. Cuida do irmão Paulo. Cuida do Paulo Vitor. Cuida do netinho da irmã Emília. Cuida da nora também, da irmã Emília. Da filha da irmã Emília também, Pai, em nome de Jesus. A Juraciara, Senhor Deus, pede oração pela Jussara, sua irmã. Cuida, Pai, da Jussara. Nós não sabemos as lutas que ela tem atravessado, mas que o Senhor esteja cuidando da vida da Jussara, Senhor Deus. A Liliane agradece pelas bênçãos recebidas. E ela pede também pelo Júlio Júnior, Pai, abençoa a vida do nosso filho, que ele seja guardado pelo Senhor ali naquele ambiente do trabalho. Pai, obrigado, Pai. Recebe os agradecimentos da família pastoral pelos livramentos, pelas orações da igreja. Nós temos sido abençoados, Pai, pelas orações da Igreja Batista do Jockey e também, ó Pai, pela compreensão desses irmãos que têm sido tão amáveis e nessa volta aos cultos, Senhor Deus, também de forma ordeira, de forma em adoração ao Senhor, também esses irmãos ali, aqueles que puderam, estiveram ali, e aqueles que não puderam, ficaram, Pai, intercedendo de casa. Que o Senhor abençoe, Pai, a nossa igreja como um todo, Pai. Obrigado pela vida dos meus sogros, irmão Almir, irmã Terezinha. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, os teus servos, abençoando, Pai, a sua igreja, a Igreja Batista em Vila da Penha, e abençoando a família deles, Pai, como um todo. Que o Senhor esteja cuidando deles. Muito obrigado, porque eles estão bem, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Deus falou no seu coração. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Assine o meu canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Quanto mais você espalhar essa mensagem, quanto mais você curtir, der lá um like. Se você assinar o canal também, você ajuda a divulgar essa mensagem para outras pessoas. Se ainda não assinou, passe lá e assine. Canal Pastor Júlio Ravani, por extenso. Pastor Júlio Ravani, lá no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor esteja mais uma vez no controle da nossa caminhada, em nome de Jesus. Um grande abraço, querido. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação.